Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos então à primeira aula da disciplina de cálculo numérico voltada para a engenharia mecânica, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre representação de números em máquinas. Falar um pouquinho sobre como é que funciona, né? Dar uma introdução da disciplina e como é que funciona essa representação numérica dentro das máquinas. É importante para a gente saber, porque a gente vai estar modelando problemas físicos dentro de máquinas, né? Então, na solução de um problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Fazer observação e entendimento de um fenômeno físico, né? Então, isso a gente vê nas disciplinas. A engenharia mecânica é uma física aplicada, né? A gente aprende muito de fenômenos físicos, na parte de ondas, transferência de calor, né? Mecânica dos fluidos, a parte estrutural, né? Tudo isso a gente tem que entender como é que funciona o comportamento físico por trás do que a gente está estudando. Então, depois que a gente pegar os conhecimentos, entender melhor isso aqui, né? A gente vai buscar conhecimentos já estabelecidos em livros, né? A gente vai fazer simplificações, isso aqui é muito importante, né, gente? A gente vai ver um pouco depois na aula de erros mais sobre simplificações, mas geralmente a gente não vai estar trabalhando com o fenômeno o físico, né? Com a teoria crua, né? A gente vai simplificar, a gente vai pegar alguma coisa, vai colocar simplificações, condições de contorno, né? Para trabalhar, então, a gente vai simplificar, vai considerar, por exemplo, um escoamento incompressível, ele é na realidade? Não, mas para a faixa que a gente está estudando, se for trabalhar com um líquido, um fluido líquido, né? Geralmente ele vai poder ser considerado incompressível. E todas as áreas que a gente vê, a gente tem simplificações, né? E depois a gente vai construir um modelo matemático que represente, ou pegar algum modelo já estabelecido de livro, alguma correlação, né? ah, com a maior fidelidade possível do que a gente quer tratar. Então aqui que está a disciplina, no modelo matemático. A gente vai pegar das outras matérias, outras disciplinas, os fenômenos físicos e aqui a gente vai ver como que esses modelos funcionam dentro de um computador para fazer as contas, né, para chegar no resultado. Então a gente pode buscar um método exato, né? Na verdade, dependendo do que a gente está trabalhando dentro da física, a gente pode obter soluções exatas, quando possível, né? Ou métodos numéricos aproximados. Então, a solução exata é quando ele vai fazer as contas e chegar numa solução. Ele consegue, por exemplo, já ter a solução de uma equação diferencial, né? Ele consegue trabalhar direto. Agora, na via Stokes, a gente não tem a solução, né? Então, a gente vai usar de métodos numéricos que vão fazendo iterações, né? Vai rodando ali dentro do software até convergir. Isso que a gente vai ver, né? A gente vai ter etapas de cálculos que o meu software vai fazer para a convergência. Falar sobre o sistema de numeração, bem básico, né? Ele é formado por um conjunto de símbolos e regras para representar conjuntos de números de maneira consistente e deve possuir as seguintes propriedades. Ele deve ser capaz de representar um conjunto de números distinto, de forma padronizada, e refletir estruturas algébricas e aritméticas dos números. Então, o sistema de numeração, para a gente, já está muito estabelecido, a gente nem para pensar mais nisso, né? A gente usa com a base 10, sistema decimal, mas não é o único, né? Inclusive, a gente vai ter que aprender a trabalhar com outro sistema aqui nessa disciplina, que qual que é? O computador ele usa um sistema binário, né? 0 e 1. Então, binário. A gente usa o decimal, que vai do 0 ao 9. E existem outros sistemas, né? Em um sistema de numeração posicional, a posição relativa dos símbolos guarda informações sobre o número que ele quer representar. Então, mais especificamente, posições adjacentes estão relacionadas em si por uma constante multiplicativa denominada de base do sistema de numeração. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso, né? Mas, em essência, a gente está falando aqui de sistemas, né, numéricos. Então, aqui tem a fotinho do sistema hexadecimal, né? Então, ele vai até o 9, depois eu tenho A, B, C, D, E e F. Esse aqui é um sistema numérico, né? O hexadecimal. A gente tem um binário. A gente tem ainda herança, né? Na França tem um sistema vintenal que eles usam para contar a partir do 70.
Então, é uma herança do Celta, se eu não me engano. Daí, conta até o 60 normal. O 70 começa a contar como 60 e 10, 60 e 11, 60 e 12, né? O 71, 72, 73. O 80 já é 4 vintenas, né? 4 vintes. 4 vintes e 1, 4 vintes e 2, né? Para fazer o 81, 82. Até hoje se usa isso. O 90 daí é 4 vintes e 10. Parece um pouco complicado, mas é como tá no dia a dia, para eles faz parte, né? Normal. Mas é uma herança de outro sistema com base 20. Né? Então, o sistema decimal foi o que pegou, o que colou, né? O que a gente usa no dia a dia. Mas, por conveniência, não é o único sistema, né? A maioria dos sistemas, dos equipamentos computacionais, eles usam o sistema binário, 0 e 1, né? Então, quando os dados numéricos em modelos matemáticos são lidos no computador, eu vou lá, eu fiz um modelo e eu coloquei uma vazão mágica entrando no meu sistema ali, no meu volume de controle. Essa vazão mágica é de 5 kg por segundo. Aquele meu 5, ele vai ter que ser transformado para o binário, né? Então, eles são lidos e transformados para outra base de representação. A gente vai ver na próxima aula, na aula de erros, né, que a gente pode ter erros associados a essa transformação. Aqui eu tenho então uma base sendo transformada em outra. Acontece muitas vezes que essas transformações podem ser acometidas de erro, né? Então deixa eu só escrever aqui como é que funciona uma representação de um sistema, né? Dado um número n real qualquer, né? Eu posso representar ele em qualquer base da seguinte forma, pessoal. NB igual ao somatório de I igual a N até um valor M, de A I, né, eu tenho um número a uma base B I. Então esse meu BI ele vai representar a base B e o I vai ser como se fosse um indicativo da posição. Né? A gente vai ver melhor um pouco sobre isso. Onde o meu AI ele vai ser da seguinte forma: 0,1,2, até B menos 1. Né? Bom, eu tenho que ter daí NM inteiros. Ok? Como é que vai ficar então na base binária? Vamos dar uma olhada. Base binária, eu vou ter que o meu n é um número qualquer na base 2, vai ser igual ao somatório de i igual a n até m, de a i, um valor, né? Vezes a minha base, que é 2i. Aonde eu tenho que meu a i, então, ele vai ser 0 ou 1, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Como é que eu vou representar o meu número 1, 0, 1, 1 na base binária, né? Esse é o número. 1, 0, 1, 1. Como é que ele vai ser representado na base binária? Né? Eu vou dizer que eu tenho o 1 na posição 2 na 0, que é aqui, né? Essa posição aqui. Opa. Eita. Por que não deu? Mais o 1 na posição 2 na 1, mais o 0 na posição 2 na 2, né? Eu estou caminhando aqui para cá. Posição 1, posição 2, posição 0, quer dizer, posição 1, posição 2, posição 3, né? Mais 1 na posição 2 na 3, né? Nesse caso, eu tenho um binário que só tem partes inteiras, né? E o meu i vai ser o i que está indo de 0 até 3, né? O meu i ele vai de 0
até 3. O i. Que ele saiu, né, da posição 0 até a posição 3. Eu tenho daí aqui como o A0, que é o meu 1. O A1, também 1. A2, daí vai ser o meu 0. E o A3 vai ser meu 1. É bem intuitivo isso aqui, né, gente? E aqui em cima eu tenho meu I0, o I com igual a 1, o I2. Eita, essa caneta tá... Deu. E o I3, né? Vamos ver outro caso. B. Agora eu não tenho só inteiros. Eu vou ter um número 1, 1, 1, ponto. Vamos usar ponto aqui, porque muitas vezes no programa ele vai usar ponto, né, gente? 0, 1. Que daí é o decimal, como a gente faz para o decimal, em vez de usar vírgula, usamos ponto aqui. Então, e depois a gente vê como é que faz para programar o computador para isso, né? No Windows é bem tranquilo. Isso aqui vai ser igual ao quê? Eu tenho daí, começando daqui, a posição qual? Essa daqui é minha posição 0. Então, eu tenho indo para cá, posição menos 1 e menos 2. E aqui eu tenho a posição 1 e a posição 2, né? Então, esse meu sistema, esse meu número, ele vai ser representado na base binária como 1 vezes 2 a menos 2, mais 0 vezes 2 a menos 1, mais 1 vezes 2 na 0, mais 1 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 2. Ok? Então ele tem agora a parte inteira e fracionária, né? Então o meu i ele vai caminhar, né, de menos 2 até 2. Logo, meu n o que é? Meu n é menos 2, meu m é 2, né? E eu vou ter aqui o meu a menos 2, o meu a menos 1, A0, A1, A2, né? Então é só a gente ler isso aqui. Se eu pedir para representar, né, como é que ficaria a representação, esse número, né, como um somatório da base binária. Então é só abrir dessa forma, gente. Bem tranquilo, né? Na base decimal, como é que a gente vai ter então? Eu tenho que um número qualquer na base decimal, ele pode ser representado como um somatório, né, de n até m, onde eu tenho um número AI vezes a minha base daí é 10 elevado ao i, né? Aonde o meu AI ele pode ser um valor desse intervalo, né? De 0, 1 até 9, né? Com nm inteiros. Então vamos fazer um exemplo. Ok? O número 231 na base 10. Como é que ele vai ser representado? Isso aqui eu estou usando binário e decimal que são as comuns, mas se eu falar uma base 3, base 4, é o mesmo raciocínio. Só tem que ver quais números podem existir nessa base, né? Então aqui eu vou ter 1 vezes 10 na 0. Essa daqui é a minha posição 0, né? E para cá eu vou caminhando. Mais 3 vezes 10 na 1, mais 2 vezes 10 na 2, né? Aqui, para decimal, faz mais sentido para a gente, porque daí eu estou somando o quê? 1 mais 30 mais 200, né? 231. Perfeito. Aqui no decimal faz sentido essa representação para a gente, né? Então eu tenho aqui os inteiros, o i igual a, ele vai, né, de 0 até, até 2. Então meu n é 0, meu m
é 2. Aqui eu tenho meu A0, A1, A2, né? Nesse exemplo eu tenho só inteiro. Vamos fazer um exemplo agora que não é só inteiro. 231,35 na base decimal, como é que vai ficar? Essa daqui, qual que é a minha posição? 0, né? Para cá eu caminho no negativo, para cá eu caminho no positivo. Então eu vou ter, começando do mais negativo para frente, né? Aqui seria menos 1, o 3, esse aqui seria o menos 1 e esse aqui o menos 2. Então eu vou colocar lá 5 vezes 10 a menos 2 mais 3 vezes 10 a menos 1 mais 1 vezes 10 na 0 mais 3 vezes 10 na 1 mais 2 vezes 10 na 2. Se eu fizer essa multiplicação, essa conta toda vai me dar 231,35, né? Eu vou ter que o meu n vai de menos 2 e o meu m até, né? O meu i, na verdade, vai de menos 2 até o m, que é 2. E os a's respectivos estão aqui, né? Que é o meu a menos 2, a menos 1, a 0 e assim por diante. Então aqui a gente está só vendo como é que faz essa parte de representação, ok? Eu posso ter daí a mudança de base, como é que vai ficar isso aqui, né? Assim, dado um número real qualquer numa base B, podemos escrevê-lo em outra base B', daí, né? Uma outra base. Se eu tinha 10, eu posso escrever na 2. A partir da adequação conveniente, seus coeficientes AI e uma potência adequada na nova base B', né? O que isso significa então, gente? Vamos ver como é que a gente vai fazer uma mudança da base binária para decimal. Essa daqui é bem intuitiva, tá? A mudança desses coeficientes da base. Então vamos pegar um exemplo aqui. Opa, deixa eu acionar a caneta. Vamos fazer um exemplo A 1, 1, 0, 1, ok? Eu vou escrever aqui como é que ficaria essa representação. Eu escrevi aqui, então, como é que ficaria a representação de dois exemplos, né? A do número no binário 1101 e 111.011. O que eles representam se eu converter eles para a base decimal, né? Eles vão, na verdade, essa é a forma de representação dos números decimais que a gente vai calcular dentro de um computador, né? Eles vão estar nessa forma. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho aqui 1 vezes 2 na 0. O que isso aqui me dá? Né? 1 vezes 2 na 0. 2 elevado a 0 é 1, né? 1 vezes 1, 1. Mais, eu estou só fazendo a conta mesmo, gente. 0 vezes alguma coisa, 0. Mais 1 vezes 2 na 2. 2 elevado a 2, o que é? 4, né? Mais 1 vezes 2 na 3, o que é? 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu tenho aqui 13 na base decimal. Então, 13 na base decimal, num computador, ele vai estar sendo representado assim. Né? 1101, ok? Eu expandi também esse aqui, que daí não é só um número inteiro, tem a parte fracionária. 111.011. Então, abrindo tudo isso aqui, o que eu vou ter? Vamos primeiro ver qual é a parte inteira dele. Né? 2 ao quadrado, né? Vezes 1, 4 mais, vamos botar aqui embaixo, né? 4 mais 2, né? Aqui, 2 elevado a 1 vezes 1, mais 1, que é 1 vezes 2 na 0, né? Então aqui eu tenho 4, 5, 6, 7. 7 na minha parte inteira, ponto. 0, né? Que é 0. 1 dividido por 4 e 1 dividido por 8. Né? Fazendo a conta, somando esse mais o meu zero aqui, na minha parte fracionária, eu tenho 7.375 base decimal. Então, se eu quiser representar 7.375 no computador, eu vou usar esse 111.011.
0, 1, 1, ok? Só para brincar um pouquinho mais aqui nessa parte, então, se eu tenho esse número no binário, ele vai me representar no decimal 1, né? Aqui eu vou botar o binário e aqui o decimal, né? Se eu quiser representar o 2, como é que eu vou fazer? 1, 0. Isso aqui no decimal vai ser 2, né? Por que 1, 0? Porque eu estou caminhando, eu vou ter, né? 0 vezes 2 na 0, mais 1 vezes 2 na 1, né? 1 vezes 2, 2. Aqui corta, né? Eu vou ter o número 2. Se eu for representar 3, eu vou ter assim, 11. Isso aqui vai ser o meu 3. Como é que eu vou representar o 4? 1, 0, 0. O 5, daí vai assim por diante, né? Vai ser 1, 0, 1. Esse aqui vai ser o 4, esse aqui vai ser o 5. Então a gente vai caminhando nessa linha, vai descendo, a gente vai contando daí em binário, né? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, né? E assim por diante. Então vocês podem ir fazendo essa conta fácil, né? Se eu der algum número binário, vocês conseguem transformar para decimal agora bem tranquilo, né, gente? Binário para decimal, bem simples essa conversão. Mas como é que eu vou fazer então a mudança da base decimal para a base binária, né? Eu dei um número lá e eu quero que o computador armazene. Então, como é que ele vai fazer? Eu tenho para a parte inteira, isso é importante, para a parte inteira, antes da vírgula ali, eu vou fazer divisões sucessivas. O procedimento consiste, eu botei bem passo a passo aqui para vocês poderem acompanhar depois, né? Na hora da lista dos exercícios. Na divisão do número da base decimal sucessivamente por 2, armazenando a cada passo o algarismo de resto, até que o quociente da divisão seja igual a 1. O binário é constituído pelo quociente 1 e pelos coeficientes do resto da divisão a partir do resto mais significativo, Rn-1, para o menos significativo, R1. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Eu vou ter aqui meu N10 igual a 1, R, N-1, R, N-2, assim por diante. Deixa eu botar os 3 pontinhos aqui. Até eu chegar em R3, R2, R1, né? Até finalizar na base 2. Isso aqui é importante, né? Que eu estou indicando que é a base binária, ok? Então, vamos fazer um exemplo para entender o que está dizendo ali. Depois do exemplo, vocês voltam, dê uma lida aqui no texto, vocês vão entender como é que é o passo a passo, certo? Então, vamos fazer um exemplo, pessoal. Vamos lá fazer um exemplo. Eu vou pegar 25, né, da base, exemplo A, 25 da base decimal, e eu quero passar para, deixa eu tirar isso aqui, passar para o binário. Como é que eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou fazer as divisões sucessivas por 2 pela base, né? Então, vou colocar aqui 25 dividido por 2, né? Isso vai me dar 12, e aqui eu vou ter o resto 1. Depois eu reforço esse resto. Daí eu continuo dividindo. 12 dividido por 2 vai me dar 6 e resto 0. Esses aqui são os restos que a gente falou, né? Resto 0. Depois eu pego esse 6 dividido por 2, eu vou ter 3, resto 0. Daí depois eu pego esse 3 dividido por 2, eu vou ter 2, resto 1 aqui, né? 3 dividido por 2, resto 1, 2. Aqui na verdade é 1, né? Deixa eu pegar aqui, apagar. Aqui é 1. E eu paro, né? Porque daqui para frente ficou menor que a minha base, né? Que a minha base seria 2, eu paro por aqui, certo? Então, como é que eu vou fazer essa construção? Lembram que é 1 seguido pelos restos, né? O 1, eu posso pegar esse próprio 1 aqui, né? Porque foi onde eu parei. Ele ficou menor que a base aqui, né? 1, e eu vou pegando restos para montar esse meu número no binário.
Então, olhem como é que eu faço isso aqui, né? Eu pego pelos coeficientes de resto da divisão, a partir do resto mais significativo para o menos significativo, né? Então, eu vou do n-1 até o 1, até o meu primeiro resto. Então, meu primeiro resto ele vai aparecer lá no final, né, do número. Olhem como ficou aqui. Ele apareceu aqui lá no final, né? Então, eu vou construindo esse meu número como? Como é que ele vai ficar? Eu pego aqui esse 1. Na verdade, eu acho que vai ficar melhor se eu colocar mais para a beirada isso aqui. Vamos lá. Eu pego esse meu 1, construo aqui ele primeiro, no meu número. Depois eu pego esse segundo 1, coloco aqui. Depois eu vou pegar esse 0, esse 0. E finalizo com esse meu 1 aqui. Com esse meu 1. Então, esse é o meu número, né? Igual a 1, 1, 0, 0, 1 na base binária, certo? Vou fazendo as divisões e depois eu volto de trás para frente para escrever ele aqui. Como é que ficaria então o 1? Se eu quisesse passar 1 do decimal para binário, né? 1 do decimal para binário, eu já ia ter esse número menor do que a minha base, né? Então ele é realmente apenas 1 na base binária. Se eu quiser passar o 2 do decimal para o binário, como é que ele vai ficar? 2 dividido por 2, né? 1, resto 0. E aqui, de novo, o 1 é menor que a minha base 2, né? Então, eu vou construir ele com o meu 1 vindo para cá primeiro, né? 1, e depois o meu 0, 10, né? Na minha base binária. Isso foi o que a gente viu, como é que era o 1, como é que era o 2, né? Como é que é o meu 3 na minha base binária? Como é que eu vou fazer? Eu divido por 2, eu vou ter resto 1, 1, de novo, caso que o 2, que o 1 é menor que a minha base, né? Então eu começo a construir assim, com o meu 1, depois o meu resto R1, né? Então, daí é que eu vou ter 11 na minha base binária. Para deixar um pouco mais claro ainda, então vamos botar para vocês associarem com o texto que está ali anteriormente, né? Botar até em outra cor. Como é que eu vou construir isso aqui, olhando o texto? Eu vou ter 1, R-1, R-2, até chegar no meu R1, né? Meu R1 é o último. O primeiro resto da primeira divisão que eu fiz é a última. Opa. Então, como é que vai ficar isso aqui? Esse aqui seria o meu 1. R menos... Bom, vamos ver aqui como é que... O N menos 1, né? Então, eu tenho que ver quanto que é o meu N total. 1, 2, 3, 4. Seria o meu 5 menos 1. Então, aqui é o meu R4, né? Aqui é o meu R3, meu R2, meu R1. Então, é assim que eu construo, né? O binário, ok? Então, eu pego o número total que eu vou ter aqui do binário, menos 1 vai ser os meus restos, né? Então, meu resto 1, ele é esse aqui, R1. Aqui é o meu R2, que é o 0. O R3, né? E aqui, meu R4. E esse aqui é o 1 que entra, que foi falado lá anteriormente. Vamos fazer mais um exemplo para ficar bem claro isso aqui. Se eu quero passar o 11 na base decimal para a base binária. Vamos lá. Eu vou colocar 11 dividido por 2. Dividido por 2. Tá? 5, resto 1. Divido 5 por 2. Daí eu vou ter 2, resto 1. 2 dividido por 2, vou ter resto 0 e o 1 aqui, né? Daí eu começo a construir daqui para cá. Como é que vai ficar esse meu número final?
Vamos mudar a cor aqui. Eu vou ter primeiro o 1. 1. O meu R, N-1, né? Que vai ser aqui, o meu N vai ser 1, 2, 3, 4. Então, o meu R3 seria esse aqui, R3, R2 e R1, né? Então, meu R3 que é 0. Meu R2 é 1. E meu R1 é 1. Que é aqui, né? Meu 0, meu 1 e meu 1. Certo? Então, aqui eu tenho a minha representação de 11 na base binária. Ok, gente? Não é complicado, né? Essa parte de mudança de decimal para binária é bem tranquilo, né? A gente fez alguns exemplos aqui, qualquer dúvida vocês falem comigo. Como é que a gente vai fazer? Quando eu quero fazer a mudança da base decimal para binária usando da parte fracionária, hein? Então, agora eu estou trabalhando com depois da vírgula. Eu vou, em vez de dividir por 2, depois da vírgula eu multiplico por 2. Bem simples, multiplico pela base, né? Por 2. Do resultado passo A, a parte inteira é o dígito binário. E do resultado da parte B, do passo B, a parte fracionária é novamente multiplicado por 2. Eu vou fazendo isso até sumir, ok? Até eu ter um zero ali. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Eu quero passar 0,1875 da minha base decimal para a base binária, ok? Como é que eu vou fazer, né? Primeiro eu pego esse meu 0,1875, multiplico por 2. Isso aqui vai me dar 0,375. Qual é a parte inteira disso aqui? Vou colocar aqui um inteiro. Deixa eu fazer uma coluna aqui, daí fica mais fácil. Vou escrever menos. Inteiro e fracionado, ok? Inteiro e aqui a parte fracionada, ok? O inteiro disso aqui, 0, né? 0. Parte fracionária, 0,375. 0,375. Daí eu começo a construir agora o meu número binário, né? Meu número, pelo menos a parte fracionária do meu número binário é 0. O primeiro número que eu construí vai ser o 0, que veio daqui. Deixa eu mudar a cor para ficar bem claro. Esse 0 foi o primeiro que eu usei para construir, né? Daí eu vou continuar construindo daqui para baixo. Então, vamos pegar essa parte e retomar aqui, ok? Agora eu vou pegar 0,375 e multiplicar por 2. Isso aqui vai me dar 0,75. Parte inteira, 0. Parte fracionária, 0,75. Então, o segundo número que eu vou construir do meu número binário é 0, ok? Vou pegar esse 0,75 e jogar para cá de novo, ok? Então, 0,75 vezes 2, isso aqui vai me dar 1,5. Agora eu tenho parte inteira. Qual é a minha parte inteira? 1. Qual é a minha parte fracionada? 0,5. Então, eu vou construir o meu número, eu pego isso aqui, levo lá para cima e construo um número 1 ali, no meu binário. Fechou em 0? Ainda não. Então, volto e faço mais uma operação. 0,5 vezes 2 igual a 1,0. Isso aqui vai me dar 1 da parte inteira e 0,0 parte fracionária, né, que é 0. Então, eu construo mais um 1 aqui e eu terminei de converter do decimal para o binário. Então, tem 0,0011, ok? Esse é o meu número representado na base binária. Vamos fazer outro exemplo. B. Esse aqui eu vou só colocar a resposta, daí vocês construam 13,25 na minha base decimal. Como é que ela vai ficar na binária? Eu posso dividir, então. Eu tenho 13 na minha base decimal. Daí aqui eu vou usar as divisões.
para construir, né? Sucessivas, mais 0,25 da minha base decimal para a binária. Daqui eu vou usar as multiplicações sucessivas, ok? Das divisões a gente já viu como é que faz. Vamos ver só como é que fica esse 0,25 na multiplicação. Então, 0,25 vezes 2, né, eu vou ter 0,5. Então, o número que eu estou construindo aqui, o número binário desse 0,25 já vai começar como 0,0, né? Porque aqui a minha parte inteira é 0. Daí eu pego ele de novo e multiplico por 2. Vai me dar 1,0. Daí eu paro, porque não tem mais parte fracionária, e eu tenho o 1 aqui. Né? Esse meu 1 ele vem para cá e constrói esse meu número binário. Então, o 0,25 vai ser 0,01 em binário, ok? 0,01. E esse aqui, o meu 13 inteiro, depois vocês fazem, vai ser 1101 na base binária. Então, esse meu número, no final, ele vai ser 1101.01. Ok? Então, a gente já aprendeu aqui como é que faz a conversão da base decimal para a base binária. A gente pode adaptar isso, né, considerando bases diferentes. Em vez da divisão e da multiplicação ser pela base 2, a gente pode alterar isso para outras bases, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a representação. Na construção de um equipamento computacional, uma questão importante para ser considerada na arquitetura é a forma que será adotada a representação dos dados numéricos. Então, como é que o computador vai representar esses dados, ok? Na memória de um equipamento, cada número é armazenado em uma posição que consiste em um sinal, né? Eu tenho positivo ou negativo, que identifica se o número é positivo ou negativo, e um número fixo ilimitado de dígitos significativos. Então eu tenho um número, muitas vezes grande, né? Se eu tenho um computador potente aí, muitas vezes grande, mas um número limitado. Então eu vou ter uma limitação física computacional de quantos números eu consigo armazenar aqui. De maneira geral, destacamos os seguintes sistemas de armazenamento. Então eu posso ter representação do ponto fixo ou ponto flutuante normalizado. Ponto fixo, gente, é o que a gente já viu antes, né? Vamos só colocar, eu vou escrever um exemplo aqui para vocês verem. Bom, eu coloquei aqui um exemplo, né? O número na base é igual ao representado por um sinal, né? E mais uma quantidade de números aqui que vai ser somatório. Então, por exemplo, 1997,16 na base decimal. Como é que ele vai ficar? Como é que ele vai ser representado, né? Eu vou ter igual a 1 vezes 10 na 3, mais 9 vezes 10 na 2, mais 9 vezes 10 na 1, mais 7 vezes 10 na 0, mais 1 vezes 10 a menos 1, mais 6 vezes 10 a menos 2, ok? Então essa daqui vai ser a representação dele, né? E aqui eu vou armazenar daí esses valores como aqui sendo o meu A0, 1, 2, 3, meu A3, A2, A1, A0, o computador vai armazenar isso, né? Se fosse na base decimal, aqui no binário ele faz isso para o binário, ele armazena um número fixo. Então notem que não importa quantos números eu tenho aqui para frente ou quantos números eu tenho aqui para trás da vírgula, né? Ele vai armazenar de forma fixa. Então se eu tiver, por exemplo, 0,00005, ele vai ter que armazenar todos esses zeros aqui para saber onde é que está o meu 5, né? Daí que leva a os sistemas mais modernos que tem a representação de ponto flutuante. Eu acho que todos os sistemas hoje em dia, né? Representação de ponto flutuante normalizado. Então, eu vou ter um número no sistema de ponto flutuante que é caracterizado por uma base B e um número de dígitos significativos N com expoente ESP. Então, eu tenho dígitos significativos, expoente, as coisas que a gente tem que gravar, né? Meu número real,
está representado da seguinte maneira: número real igual ao meu m, que é a mantissa do número, vezes a minha base. Aqui ficou maiúsculo, né? Eu dou espaço no PowerPoint, ele corrige para maiúsculo. B, que é a base, que é maior ou igual a 2, né? Minha base, no expoente, o expoente da base, ok? Então essa daqui vai ser a minha representação do meu número, do meu sistema de ponto flutuante, SPF, ok? SPF, sistema de ponto flutuante, normalizado. Vamos ver exemplo para entender, né? Então, eu tenho que verificar algumas condições nesse tema. Vamos colocar aqui a mantissa. Então, coloquei a mantissa, o que ela vai ser? Eu vou ter os números assim. Eu tenho m igual a mais ou menos, começa num 0 ponto alguma coisa. Daí esses meus d são os dígitos. Os dígitos da minha mantissa. E n é o número máximo de dígitos que eu tenho para armazenar. Então, isso aqui que a máquina tem limitado, né? Ela vai armazenar um 0 ponto alguma coisa, né? Alguma coisa. Então, um número finito de dígitos, ok? Então, o primeiro dígito, o primeiro, né? Eu tenho que respeitar essa condição, D1 menor ou igual a base menos 1, ok? E os demais tem que satisfazer, vamos botar aqui os demais, satisfazer a condição de 0, dígito i, b menos 1, menor ou igual a b menos 1, ok? E o expoente ele vai variar da seguinte forma, o expoente. Eu tenho um expoente mínimo, isso aqui a gente vai ver, né? Vai fazer alguns exemplos com isso. E o expoente máximo, ele está entre o mínimo e o máximo, óbvio, né? Mas é importante colocar isso aqui, ok? O expoente mínimo, ele é, vamos repetir aqui, expoente mínimo, ele é menor ou igual a 0, e o expoente máximo, ele é maior ou igual a 1, ok? Eles têm que ser números inteiros, menor ou igual a 0, e deixa eu colocar aqui, expoente máximo, maior ou igual a 1. Notem, gente, que o primeiro dígito ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a base menos 1. Então, se eu tenho um sistema binário, ele tem que ser 1, né? Ele tem que ser 1. Só porque eu tenho um caso especial, que é que esses meus sistemas eles conseguem representar o zero também, ok? No zero, então, eu vou ter todos zeros. Então, o meu sistema ele vai representar valores específicos, né? Valores discretizados, que a gente vai ver melhor. Então, valores numa reta, se eu colocar numa reta de números, ele tem valores discretizados que o meu sistema pode representar. E o zero, né? O zero. Às vezes o zero não está nem no intervalo de números que ele pode representar, né? A gente vai ver que tem overflow e underflow. Então, a união de todos os números em ponto só um pouco, em ponto flutuante, juntamente com a representação do zero, constitui o sistema de ponto flutuante normalizado. Então eu tenho todos os números que eu posso representar por esse sistema, mais o zero, que é representado assim, sistema de ponto flutuante. Eu tenho a base, o n, né? Que aqui a gente pode ver que é o número de dígitos significativos, né? Meu n. O expoente mínimo e expoente máximo, ok? Então, com essas 4 informações, eu represento um sistema de ponto flutuante. O zero, como é que ele vai ser representado? Ele vai ser, por exemplo, 0, 0.000, 3 pontinhos, até meu zero. B, expoente mínimo. Isso aqui repete n vezes. Ok? Ele armazena n vezes esse zero, expoente mínimo. Considerando o sistema de ponto flutuante, né?
com essas características, qual é o menor positivo exatamente representável? Como é que ele vai ser? O menor, ele vai ser 0,1, porque mesmo no binário, o menor número que eu consigo colocar aqui é 1, a não ser que seja o zero, né? Mas daí o zero é um caso à parte, eu estou dizendo o menor número representável. Vai ser 0,01, 00. Aqui eu tenho daí n menos 1, porque eu já gastei 1 do meu número n para representar esse 1, né? N menos 1 vezes. Ok? B, expoente. Opa, expoente é em cima. Mínimo. Ok? Expoente mínimo. Ponto flutuante, né? Eu não posso colocar 0,00001, né? Essa é toda a moral desse sistema, que realmente eu estou trabalhando com zero, ponto e o número ali logo depois. Então eu não posso jogar esse meu zero mais para depois da vírgula, né? Então meu menor representável é assim, 0,1, o número de n menos 1 zeros, b expoente mínimo. O maior, como é que ele vai ser? Maior vai ser igual a 0, ponto, né? 0 ponto, b menos 1, b menos 1, e vou repetindo assim, n vezes. O que isso significa? Aqui vezes o b expoente máximo. O que isso significa? Se for binário, vai ser 0,11111 n vezes, né? Esse vai ser o meu número máximo. Porque minha base é 2, b igual a 2, b menos 1 igual a 1. Se for decimal, meu b é 10, b menos 1 igual a 9. Faz sentido, né? 0,999999. Não ia ser 0,101010, não faz sentido isso. Então 0,9999 até o meu expoente máximo, ok? O número máximo de mantiças positivas possíveis. Então aqui eu vou ter mantiças positivas igual a b menos 1. Depois vocês param, dão uma pensadinha por que nisso aqui, né? b n menos 1. A gente vai fazer um exemplo também. O número máximo de expoentes possíveis, né, vai ser S possíveis igual ao meu expoente máximo menos expoente mínimo mais 1, né, pelo zero. O número de elementos positivos representáveis é dado pelo produto do número máximo de mantiças pelo máximo de expoentes, né? Porque eu posso pegar todas aquelas mantiças, todos aqueles números, por todos os expoentes que eu tenho. Então, como é que ele vai ficar? Número do representáveis positivo vai ser a mantiças positivas vezes expoentes possíveis. E o número real eu tenho também o negativo, né, o positivo e o zero, né? Então o número total representável total é igual a 2 vezes o positivo mais 1. Eu tenho tudo aquilo que eu calculei com o sinal de mais na frente, com o sinal de menos na frente e com um zero, né? Então esse é o meu número total. Vamos fazer um exemplo, deixa eu escrever ele aqui. Considere um sistema de ponto flutuante, onde eu tenho Bn, né? Lembrem disso aqui. Expoente mínimo, expoente máximo. Ele ficou como SPF de base 3. Ó, não é nem binário nem decimal, base 3. N2, expoente mínimo menos 1, expoente máximo 2. Que é só para a gente praticar, né? Não é um caso muito realista aqui, né? Eu tenho poucos números significativos.
Então eu tenho a base 3, dois dígitos na mantissa, o menor expoente é menos 1 e o maior expoente é 2. Qual é o menor número que eu consigo representar com isso aqui? 0. Minha base é... O menor que eu consigo é 1, né? 0.1, 0. Que eu tenho aqui 2 da mantissa, né? Mantissa, dois dígitos significativos, o meu n igual a 2. Deixa eu colocar aqui. Opa. N igual a 2. Vezes, qual é a minha base? 3, o menor expoente, menos 1. Ok? Deixa eu fazer uma relação com o que está aqui. Base 3, o expoente, menos 1. Então aqui é o menor representável. Certo? Então, eu vou ter que, isso aqui vai ser que número, né? Igual a 1 vezes 3 a menos 1, mais 0 vezes 3 a menos 2. Vezes 3 na menos 1. Né? Eu estou representando esses números, cada caractere desse aqui, na base 3. Aqui, 1 vezes 3 a menos 1 e o 0 vezes 3 a menos 2. Cada um na base 3, multiplicando pelo 3 a menos 1 aqui, né? Que seria a minha base e o menor expoente. Isso aqui vai me dar igual a 1 nono. Então, o menor número que eu consigo representar é 1 nono nessa base. Ok? Qual vai ser o maior representável? Maior representável. 0. Eu consigo botar 0.9? Não, minha base é 3. Eu só posso colocar, então, 0, 1 ou 2. Né? Eu só tenho 3 números na minha base. 0, 1 ou 2. Então, eu tenho aqui 0.22 vezes a minha base 3 ao expoente maior que eu tenho, que é 2. Né? Isso aqui vai me dar quanto? 2 vezes 3 a menos 1, mais 2 vezes 3 a menos 2, vezes 3 na 2. Isso aqui vai me dar... Vamos fazer a conta aqui então, gente. Eu tenho aqui 2 dividido por 3, né? Vezes 3 ao quadrado. Estou abrindo aqui. Mais 2 dividido por 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Corta, corta. Corta o quadrado desse aqui com esse 3, né? Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, o maior número que eu consigo representar nesse sistema é 8 e o menor número é 1 nono. Né? Então, esse é o sistema de representação que eu tenho. Eu tenho entre 1 nono e 8. Vamos ver aqui. Todos os que eu consigo representar estão nessa tabela. Né? Aqui eu tenho a mantissa de 0.10, 0.11, né? Ó, todos os casos. Né? Por isso que a gente viu aqui que eu estou multiplicando o número de mantissas pelo número de expoentes possíveis, né? Então, eu peguei aqui as mantissas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possíveis, que é 010, 011, 012, 020, 021, 022. São todas as mantissas possíveis que eu tenho, né? Então, eu tenho 6 mantissas. E eu tenho quantos expoentes possíveis? Menos 1, 0, 1, 2, 4. 4 expoentes possíveis. Ok? Então, eu posso representar, o número total de representações que eu vou ter são esses aqui, né? Que é o 4 expoentes possíveis vezes as 6 mantissas. Ok? Isso diz, então, que eu tenho 24 possíveis resultados positivos. Tudo isso aqui é possível. Eu posso mudar tudo isso aqui colocando um menos. Então aqui eu teria 1 nono menos 1 nono. Então eu teria 48 no total, né? Considerando positivo e negativo, eu teria 48 totais. Mais o zero. Eu consigo representar zero nesse sistema também. Então eu teria 49... Não, aqui não é mais zero, tá? É mais o zero. Deixa eu até escrever por extenso para não ficar
esquisito. Então eu consigo representar aqui 49 dígitos, 49 valores, números com isso aqui, né? O meu maior é o 8 e o meu menor é 1 nono, como a gente viu anteriormente, ok? Como é que eu posso dizer o que é o domínio disso aqui, né? O número ele tem que pertencer ao conjunto, o número x, né? Onde o x ele pode pertencer entre 1 nono até 8, união, com menos 8 até, deixa eu botar um vírgula aqui, menos 1 nono e 0. Né? Então eu posso ter ele dentro desses valores e o 0, ok? A representação. Ele pode também não dar exatamente algum desses valores, né? Daí a gente vai ver na próxima aula sobre erro. Vai ser um erro de arredondamento, né? Um erro de aproximação, né? Na verdade, erro de aproximação. Mas ele seria representado, né? Ok? Ele tem que estar dentro desses intervalos. De um nono a 8, de menos 8 a menos 1 nono, ou seu zero. Ok? Aqui eu coloquei outro exemplo, gente, mas só para vocês verem o seguinte, né? Se eu colocar numa linha de valores, os valores que esse meu sistema consegue representar, né? Deixa eu apagar que ficou muito em cima. Eu tenho alguns valores, né? Onde o meu menor é 1/4 e o meu maior é o 7/2. Então, eu estou representando os valores dentro dessa faixa e o zero eu consigo representar também, né? Nesse meu sistema. Mas eu não tenho todos os valores discretizados aqui dentro, né? Eu tenho alguns valores discretizados. Então, se por exemplo, esse meu sistema está sendo usado para calcular alguma coisa e esse valor deu 2 e alguma coisinha aqui, perto do 2, eu vou ter que representar no meu sistema como 2. Né? Não estou dizendo que esse caso tão limitado vai ser o caso de um computador. Né? Não vai ser tão limitado. Mas ele vai ter seus limites. Então, às vezes, ele não vai conseguir representar exatamente o valor que era para dar o resultado de alguma conta. Então, ele vai aproximar para um valor. Né? Esses aqui são os que o sistema consegue representar. Então, aproveitem e façam esse exemplo aqui. Vejam todos os números que a gente pode ter com isso aqui, são poucos. Todos os números positivos, negativos e zero. E vocês daí conseguem colocar numa linha ali no Excel, num gráfico, os pontos, né? Para ver certinho quais são os pontos representáveis por esse sistema. Certo? E com isso, a gente encerra essa aula de representação de números em máquinas, né? Então a gente viu bastante coisa hoje, né? Viu como é que funcionam os sistemas binário, decimal, como é que faz a conversão entre os dois, como é que a máquina armazena um número, né? Uma informação ali com um sistema de ponto flutuante, né? Um sistema de ponto fixo que era utilizado antes. Então a gente já tem uma base assim de como é que funciona, né? Para começar a entender a disciplina. Certo? Então na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre erros. Um abraço e até a próxima.